Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, programa Profetizando Vida, chegando mais uma vez para você. Eu sou o pastor João Antônio e este é o programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Que alegria estar com você mais uma vez, juntos podermos falar da graça, do amor, da bondade, da misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois é, hoje eu quero falar sobre o nosso altar. Esse altar, o meu coração, o seu coração. Como está o seu altar diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Está em ordem? Está em desordem? Às vezes as pessoas querem oferecer um sacrifício ao Senhor, querem oferecer ao Senhor uma oferta, mas o coração não está bem. E quando o coração não está bem, a nossa oferta, ela não é recebida pelo Senhor. Uma das coisas interessantes que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, ele disse assim: quando você levar a tua oferta ao Senhor e chegar diante do teu altar, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, que você e o seu irmão não estão bem, então não ofereça a tua oferta, deixa ela ali diante do altar, procura o teu irmão e se conserta com ele, e depois você vem e ofereça a tua oferta. Como você vai oferecer oferta ao Senhor se o teu altar não está bem, se o seu coração não está bem, sabe? E nós estamos vivendo, querido, uma geração que ela perdeu a capacidade de ver o mover de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus. Esse fogo da glória, da presença, da manifestação de Deus. Sabe, eu vejo as pessoas dizendo assim: eu queria ver o poder de Deus se manifestar em nosso meio, como se manifestava no passado, aqueles milagres, aquelas maravilhas, os paralíticos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, aquelas coisas maravilhosas que acontecia no passado. Mas quem é que mudou? É Deus que mudou? Não. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com certeza Deus não perdeu o seu poder. Somos nós quem mudamos. É essa geração quem está perdendo o entendimento de como viver, para que possa ver de novo estas manifestações grandiosas de Deus acontecer no meio dela. E isso nós podemos ver na palavra do Senhor. Vamos ver no primeiro livro dos reis, nos reis de Israel e de Judá, no capítulo do número 18, do verso 30 ao 32, e o verso 38, que diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. E então Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, ele edificou o altar do Senhor, e depois ele fez um rego ao redor do altar, tão grande que poderia ser semeado 2 medidas de semente ali naquele rego. E o texto diz que ele, tendo colocado o sacrifício agora sobre
o altar que agora ele havia restaurado, ele colocou água sobre aquele altar, sobre o sacrifício que ele havia ali colocado. E o verso 38 diz o seguinte: e então caiu fogo do céu. Depois de Elias ter orado, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e até as pedras, e a terra, e ainda também a água que estava no rego em volta do altar. E todo o povo, quando viu isso, caiu com o seu rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Israel viveu um tempo muito difícil, viveu uma crise de chuvas. A Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Imagina o povo passando fome, passando necessidade, muita escassez de alimento. Mas o povo ainda não havia entendido o que estava acontecendo, porque eles haviam abandonado o altar do Senhor e estavam servindo Baal, o Deus de Jezabel e de Acabe. Uns até adoravam o Senhor, mas adoravam no altar que estava em ruínas, no altar que estava desordenado. Como podia Deus aceitar qualquer adoração e qualquer oferta feita no altar que estava despedaçado, que estava em ruína, que estava desordenado? Sabe, eu vejo muitas pessoas que estão vivendo como o povo de Israel, tentando oferecer a Deus oferta em um coração impuro. O coração dele está cheio de ódio, está cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento contra os seus irmãos. Sabe, há muita impureza no seu altar, que é o seu coração, e ele quer que Deus aceite o seu louvor, aceite a sua oração. E então é como se Deus estivesse dizendo: vai primeiro consertar o teu altar, como Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Deixa a oferta ali e vai consertar primeiro o que está errado na sua vida. Procura o seu irmão, vai lá, pede perdão para ele, perdoa ele, se conserta com ele, e depois você vai oferecer a oferta que você tem para oferecer ao Senhor. Senão você estará desperdiçando a sua oferta, porque Deus não vai aceitar. Então, só depois que Elias colocou em ordem o altar, a Bíblia diz que ele pega 12 pedras, porque eram 12 as tribos de Israel. Ali prepara o altar. Sobre o altar ele coloca a lenha e coloca ali então a oferta que ele deveria colocar sobre o altar, e ele ainda manda colocar água. Naqueles dias, 3 anos e meio sem chover, imagina que uma das coisas mais raras ali estava sendo a água. Mas Elias manda trazer bastante água e colocar sobre o altar, até que o altar fica todo molhado, e ainda manda fazer um rego em volta do altar, até que também fica todo cheio de água. Porque às vezes nós queremos dar ao Senhor aquilo que está sobrando, e não aquilo que está difícil. Sabe, Deus não quer sobra de ninguém, querido. Deus não quer sobra de ninguém. Sabe, quando eu já vi muitas pessoas dizer assim: ah, pastor, eu não estou
sendo um dizimista, porque é difícil, mas quando estiver sobrando, eu vou dar o dízimo. Quando estiver sobrando, eu vou dar uma oferta para o Senhor. Querido, Deus não quer sobra, não. Deus quer a nossa primícia. É a primícia da nossa renda que nós devemos dar ao Senhor. Sabe uma coisa eu aprendi? Eu nasci lá na roça e aprendi com meu pai que quando você faz a colheita, você pega o melhor da colheita e separa e fala: esse aqui não, esse aqui não, eu não posso comer não. Esse aqui é para a próxima colheita. Esse aqui é a minha semente que eu vou semear para a próxima colheita. Ou seja, quando chegar o tempo de semear, eu vou semear este aqui. É o melhor, é o primeiro e não o último. Pegar aquela parte que está brocada, pegar aquela parte que foi comida, um pouco comida pelos passarinhos, e guardar isso aqui para poder oferecer a Deus como oferta? De jeito nenhum. Né? Porque tem que ser o melhor, que tem que ser reservado para poder colocar na terra e receber então a recompensa, que é uma boa colheita. Você está oferecendo a Deus o melhor, ou você está oferecendo a Deus o resto do seu tempo, né? A pessoa diz assim: pastor, quando sobrar um tempo, eu vou na igreja. É porque não está sobrando tempo. Então eu não estou indo na igreja porque não está sobrando tempo. Querido, não oferece resto para Deus. Não oferece sobras para Deus. Deus não quer sobra. Deus quer a primícia. Deus quer que você ofereça a Ele um tempo de qualidade. Diga: não, domingo eu não posso assumir compromisso nesse horário, porque eu tenho que ir no culto. É o dia do culto. Não, na quarta-feira à noite não. Eu não posso aceitar convite para fazer isso, porque é culto. Eu vou cultuar ao meu Deus. Eu vou lá para poder agradecer a Ele as bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. Ele tem sido tão bom e tão maravilhoso. Então eu não posso assumir um compromisso que vai tirar de mim o meu horário de estar na casa do Senhor, com a minha família, adorando ao Senhor. É assim que deve ser o nosso pensamento. Ou seja, eu não vou fazer compromisso com aquela parte, porque essa eu já comprometi ela com o meu Deus. Aí você está entendendo o sacrifício, você está começando a entender o sacrifício, mas tem algo mais. Deus quer algo mais do que você ir na igreja, porque na verdade Deus quer que você seja igreja. O que adianta você ir na igreja, mas você não ser igreja? Antes de ir na igreja, você precisa de se tornar igreja. Ou seja, além de oferecer a Deus um louvor, você precisa de você ser a oferta que Deus quer. Acho que é isso que Jesus estava tentando ensinar ali no Sermão da Montanha. Antes de você oferecer a Deus uma oferta, você precisa de ser a oferta. O povo de Israel não entendeu isso nos dias de Elias. Talvez eles queriam oferecer a Deus algum sacrifício, mas eles não estavam oferecendo a si próprios como sacrifício ao Senhor. O apóstolo Paulo entendeu bem isso. Em Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor.
Que coisa linda, né? Você entender que o que Deus quer não é uma coisa que você tem simplesmente ali para dar ao Senhor, mas é o seu coração. Sabe por quê? Porque coisas, Deus tem tudo, Ele já é o dono de tudo. O salmista do Salmo 24, ele falou: do Senhor é os céus e a terra, do Senhor é o mundo e todos os que nele habitam, é tudo de Deus. Você, a sua família, vocês já são de Deus, tudo pertence a Deus, mas você precisa entender isso. Então, muita gente ainda não conseguiu entender isso. Salomão escrevendo em Provérbios, ele disse: filho meu, ali ele fala como se Deus estivesse falando, filho meu, dá-me o teu coração. Não adianta você ir lá na igreja e dar uma oferta, ir lá na igreja e dar um dízimo, se primeiro você não der o seu coração para Deus. Deus quer o seu coração. Você já deu o seu coração para Deus? Você já entregou o seu coração para Deus? E por que Deus não pediu o seu olho? Por que Deus não pediu o seu braço, a sua perna? Ele pediu o seu coração. Porque se você der um olho, você pode continuar vivendo com o outro. Se você der um braço, você pode continuar vivendo com o outro. Eu conheço muita gente que não tem um olho e que ainda continua vivendo, que não tem um braço e continua vivendo, que não tem uma perna e ainda continua vivendo. Mas eu não conheço alguém que tirou o coração e continua vivo. Porque se a gente tirar o coração, a gente morre. Mas é isso que Deus quer. Deus quer que você morra para você mesmo, para os seus desejos, para as suas paixões, para as suas concupiscências, e viva para Ele. O apóstolo Paulo entendeu isso, quando ele disse assim: já não sou eu quem vivo, eu já morri para mim mesmo. Desde o dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já morri para mim mesmo. E o viver que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. A vida que agora eu tenho não é minha, ela é de Jesus. Ele falou: já morri para mim mesmo e eu vivo para Deus. Olha, Paulo entendeu aquilo que Jesus quer que você entenda hoje. Dê o seu coração para Ele, porque aí você vai deixar de viver para você mesmo, e aí você vai viver a vida de Deus. Você vai viver a vida de Deus, você vai viver para Ele. Então dê para Ele o seu coração. Fala: Deus, eu estou abrindo mão da minha vida, eu estou oferecendo a minha vida como oferta no altar do Senhor, e a partir de agora eu não vou mais viver para mim, eu vou viver para o Senhor. A vida que agora eu vou viver será a vida do Senhor em mim. Sabe, é isso que nós estamos precisando de aprender, porque na hora que a gente fizer isso, nós vamos ver as maravilhas acontecendo. Por isso que Paulo viu as maravilhas acontecendo. A Bíblia diz que eles pegavam os aventais de Paulo, seus lenços, alguma roupa, e levava e colocava sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. As pessoas eram libertas, espíritos malignos saíam daquelas pessoas. Paulo fez muitos sinais, muitos prodígios no nome de Jesus, porque antes de Paulo oferecer um sacrifício no altar do Senhor, ele se tornou o próprio sacrifício, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício no altar do Senhor. É isso que você precisa de entender, porque esta geração que nós estamos vivendo nela, queridos, não consegue ver mais essas maravilhas. Sabe, qual foi a última vez que você viu um paralítico andar?
Qual foi a última vez que você viu um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, um morto ressuscitar? Por que nós perdemos isso, querido? Porque nós queremos oferecer a Deus sobra de alguma coisa que está sobrando, então a gente vai oferecer isso ao Senhor. O salmista no Salmo 16, aliás, no Salmo 116, ele falou assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Porque qualquer coisa que eu oferecer ao Senhor já é dele. Porque se o mundo é dele, então se oferecer ouro, o ouro já é dele. Se oferecer a prata já é dele. Se eu oferecer qualquer coisa que há nesse mundo, já é dele. Mas se eu oferecer a minha vida, aí eu estarei oferecendo aquilo que é mais importante. Por isso, eu vou então oferecer o meu coração. Ele falou: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, eu vou dar um culto ao Senhor. Eu vou cultuar ao Senhor. Sabe, essa é a maior expressão de sacrifício. Você oferecer a Deus a si mesmo. Sabe, porque quando você oferece o seu coração, o resto tudo você está oferecendo junto. Porque você está oferecendo a sua vida a esse Deus. Sabe por que essa nossa geração não está vendo essas maravilhas acontecer? Porque essa geração é a geração da barganha. Eu vou dar uma coisa ao Senhor, para o Senhor me dar outra coisa. Ah, se eu der ao Senhor isso, Ele vai me dar aquilo. Oh Senhor, se o Senhor me der isso, isso e isso, eu vou dar ao Senhor um culto. Ou seja, para eu oferecer a Deus um culto, o Senhor tem que fazer alguma coisa para mim. Não, oferece um culto ao Senhor sem esperar nada. Sem esperar nada em troca. Aliás, tudo que você já é, Deus já te deu. Se você está vivo, é porque Deus te deu a vida. Se você está respirando, Deus já te deu o oxigênio. Se você está andando, é porque Deus já te deu duas pernas. Se você está trabalhando, é porque Deus já te deu dois braços. Se você está vendo, Deus já te deu dois olhos. Se você está ouvindo, Deus já te deu dois ouvidos. Se você está falando, Deus já te deu a boca, já te deu a voz. E então, não espere que Deus te dê alguma coisa a mais para você oferecer um culto ao Senhor. Porque o que Deus tinha de te dar, Ele já deu. Aliás, Ele te deu a maior de todas as coisas, a salvação. Ele já enviou o seu Filho. Em João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus enviou o seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente tem que deixar de ser a geração quero. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquela outra coisa. Se o Senhor me der isso que eu quero, aí então eu vou dar uma oferta lá na igreja, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo para o Senhor. Querido, Deus já te deu tudo que você precisa. Vamos parar de ser essa geração quero e vamos oferecer a nós mesmos a coisa que Deus mais quer, que é o nosso coração. Oferece a Deus o seu coração, a sua vida, o seu querer, a sua vontade. Ofereça a você mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque aí sim você estará dando ao Senhor aquilo que o Senhor quer verdadeiramente que você dê a Ele. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso,
Ó Senhor, é tão triste ver uma geração, Pai, que vive só querendo a bênção do Senhor, mas não entendeu que o Senhor está querendo, Senhor, de nós, aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa vida, o nosso coração, que nós sacrifiquemos no altar do Senhor, não apenas o nosso dízimo, as nossas ofertas, mas que nós sacrifiquemos no altar do Senhor a nossa vontade, que nós sacrifiquemos no altar do Senhor os nossos sonhos, os nossos propósitos, para sonhar o sonho do Senhor, para que o propósito do Senhor seja também o nosso propósito. Ó Deus querido, ajuda essa geração a compreender isso, meu Pai, porque quando compreendermos isso, nós vamos ver de novo os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas acontecendo no nosso meio, Senhor. Senhor, meu Deus, nós precisamos de entender o que Jesus falou antes de você oferecer a Deus uma oferta. Mas se você lembrar que o seu coração não está bem, que o seu altar não está bem, então você precisa de consertar o seu altar. Deixa ali a oferta, procura o seu irmão, perdoa ele, diga para ele que você perdoa ele e também pede perdão a ele, se conserta com ele. Não ofereça a Deus nenhuma oferta com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira e de ressentimentos, porque como aceitaria o Senhor a nossa oferta se nós primeiro não consertarmos o nosso altar, o altar do nosso coração? Meu Deus, que cada um que está ouvindo esta palavra, Pai querido, entenda ela, meu Deus querido, e possa, Senhor, meu Deus, procurar reconstruir o seu altar, possa, Senhor, colocar em ordem o altar da vida deles, ó Pai. Meu Deus, limpando do coração deles toda a impureza, toda essa impureza, Pai querido, da vida deles, ó Pai. Sim, meu Deus querido. E assim, Pai, o Senhor vai aceitar a nossa oferta. A nossa oferta será agradável ao Senhor. Depois que Elias, Pai, ele consertou o altar que estava em ruína, a Bíblia diz que ele colocou o sacrifício no altar. Ele ofereceu ali então, ele ofereceu o que estava mais difícil naqueles dias, Pai. Além de oferecer um novilho sobre o altar, ele colocou muita água naquele altar, Pai, para limpar o altar, para lavar aquele altar, Pai. Assim que nós temos que fazer também, ó Pai, limpar o nosso altar, lavar o nosso altar com a pura água da palavra do Senhor, meu Deus querido. E só então depois Elias pediu ao Senhor que mandasse o fogo. Ele orou para que o Senhor enviasse fogo sobre aquele sacrifício. E a Bíblia diz que o fogo do Senhor desceu imediatamente sobre o sacrifício que Elias ofereceu. E aí veio, Senhor, o fogo do céu sobre aquele altar. Ó Deus poderoso, nós queremos, ó Pai, ver de novo a manifestação do Teu poder. Nós queremos ver o fogo do Senhor mais uma vez, meu Deus querido, se manifestando em nosso meio, meu Deus querido. Nós queremos ver os sinais, os milagres, os prodígios do Senhor, as vidas sendo curadas, ó Pai. Ó meu Deus, os paralíticos andando, os cegos vendo, os mudos falando. Senhor, nós queremos ver, meu Deus, Senhor, de novo, Senhor, a manifestação do Teu poder, através de nós, em nós, no meio de nós. Mas primeiro nós precisamos de nos oferecermos como sacrifício vivo, santo
e agradável ao Senhor. Entender o que Salomão fala em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Senhor, meu Deus, nos ajuda a compreender, meu Deus querido, o que o Senhor verdadeiramente quer de nós e nos oferecermos sem reserva a nós mesmos no altar do Senhor. É a minha oração que eu faço neste momento, Senhor, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Você entendeu, querido? Antes de oferecer uma oferta, que você seja oferta. Antes de oferecer um sacrifício, que você seja o sacrifício. Purifica aí o seu altar de toda imundícia, de toda impureza, de toda raiva, ódio, ira, contenda, essas coisas que você está guardando no seu coração e que não está agradando ao Senhor. Então, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, varre todas essas coisas para fora do seu coração. Você tem que limpar o seu altar com a água santa da palavra do Senhor. Você vai ver Deus fazer muitas maravilhas. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo no seu ministério, na sua vida, em você e através de você. Deus vai fazer muitas coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe. Que a graça bendita do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Curte aí o nosso vídeo, comente, compartilhe e siga aí o nosso canal no YouTube. Que Deus possa te abençoar.